Nós estamos recebendo hoje Alessandra Cagnetti. Falei corretamente o sobrenome? Perfeitamente. Cagnetti. Cagnetti. E ela que atua na Guiar Clínica Integrada, psicóloga e sexóloga. Isso mesmo. E é uma profissão nova essa, sexóloga, aqui na nossa região? Olha, sim, na região sim. Porém, assim como na medicina existem as especialidades, dentro da psicologia não é diferente, né? Então, além de eu ser psicóloga clínica, né, com especialização em terapia cognitiva, eu tenho também a especialidade em sexologia aplicada. Sim. Ô, Alessandra, para a gente conhecer um pouquinho, qual o tempo já atuando nessa profissão? 15 anos. 15 anos. Aqui, especificamente na nossa região. Eu sou de Taió, né? Sim. Desde do início da minha trajetória, né? Eu trabalhei muito tempo em serviço público, mas sempre conciliei a clínica, né? Sim. E agora, 2 anos, praticamente 2 anos para cá, eu me dedico exclusivamente ao trabalho clínico. Sim. E por que escolheu essa profissão? Olha, eu trabalhei muito tempo, eu comecei muito cedo a trabalhar na área médica, como secretária de um médico. Eu trabalhei 13 anos. Dr. Paulo Ribeiro de Campos, inclusive. Olha só. Muita gente me conhece até daquela época. E era interessante porque eu tinha 18 anos na época, a primeira vez que eu comecei a trabalhar com ele. E eu tinha, assim, ele tinha, na verdade, às vezes a demanda, né, por causa médica e tal, acontecia de atrasar, às vezes, né? Sim. E eu percebia que as pessoas ficavam me contando as coisas ali e tal, né, por causa do atraso, enfim. E eu comecei a me identificar em ouvir as pessoas. Eu achava muito bacana ouvir aquilo, mesmo que fossem queixas, assim, enfim, né? E comecei a pensar na área da psicologia. Só que, naquela época, havia só o curso diurno na Unidave, né? E aí, para fazer diurno, não era a realidade que me cabia. Tanto que eu sou da primeira turma noturna do curso. Quando o curso formou, né? Isso, imagina, 20 anos atrás, né? 25, porque foram 5 anos de graduação, né? Então, quando eu ainda fiz vestibular da CAF. Quando eu fiz o vestibular para graduação, a Unidave tinha formado a sua primeira turma, ou seja, o curso tinha 5 anos. Formou a primeira turma e, como tinha muita demanda de curso noturno, eles passaram a ofertar o curso à noite. Aí não teve mais durante o dia e passou a ser ofertado à noite. Então, lá em 2005, né, eu fiz e comecei a fazer. 5 anos depois me formei e atuo na área desde então. E qual que é a diferença de ser uma secretária de médico para trabalhar como psicóloga? A diferença é bem grande. Porque aquela queixa que às vezes aquela pessoa, eu digo a paciente, porque como ele é ginecologista e obstetra, inclusive em Taió, onde eu atendo hoje clinicamente, é no consultório dele, né? Nos períodos que ele não está, eu utilizo a sala dele. E a diferença é que daí as pacientes que vinham eram pontuais, né? Então, era sempre dizer que era ginecologista e obstetra atende na sua grande maioria, apesar de ele ter também o serviço de ultrassonografia, mas basicamente era mulher e mulher grávida, né? Então, elas vinham naquele momento pontual e iam embora. A diferença da psicologia é que é um trabalho profissional de tratamento e não se limita a um único atendimento. E a evolução nesses anos na sua profissão? Nossa, muito, né? Tem algumas coisas, dependendo da região, que ainda está caminhando, a passos curtos, mas a partir da pandemia, né, 5 anos atrás, a gente teve uma diferença bem significativa, que foi algo até novo para nós que somos da era analógica, digamos, veio a questão do atendimento online, né? A psicologia já tinha permissa de atender remoto desde 2018, por uma legislação, né? Mas eram coisas bem específicas. Com a pandemia, isso se proliferou, né? Porque aí as pessoas em casa não podiam sair, né? Pessoas que já faziam terapia, então os profissionais tiveram que se adequar a essa modalidade do online. E no início eu fiquei um pouco receosa, eu e colegas, assim, nós conversávamos a respeito, porém foi muito, muito interessante, né? Abriu portas para atender, porque diferente de tu atender no presencial, que tu vai atender pessoas da região, né? Então,
A gente tá, por exemplo, eu em Itaió, vou atender pessoas de Rio do Campo, Salete, Pouso Redondo, Santa Terezinha, Sim. né, ali, o entorno, Rio do Sul até. Mas era isso. Com o online, hoje eu tenho pacientes fora do Brasil, tenho pacientes de Brasília, de Goiânia, de Curitiba, de Florianópolis, do Rio Grande do Sul, né? Então, abre portas para a gente atender pessoas de todos os locais, inclusive do mundo, né? E a metodologia é a mesma? A mesma. Inclusive, há casos em que o online acaba se tornando até mais favorece alguns processos terapêuticos, né? Por exemplo, se tu vai fazer um atendimento presencial, normalmente o que a pessoa, né? A gente vai fazer, eu tenho um atendimento com a psicóloga, seja, né? Eu vou ter que sair da minha casa. Então, vou me arrumar e tal, papá, né? E no online, a pessoa não tem muito isso, né? Ela não se preocupa tanto com isso. Ela, às vezes, a gente faz o atendimento, às vezes a pessoa mal saiu do trabalho, às vezes ela está deitada no sofá, às vezes ela está, assim, mais tranquila. Então, às vezes tu está atendendo criança, às vezes, que passa, que entra no ambiente, porque a gente sempre se certifica, né? Quando a gente vai atender online, que a pessoa esteja num local adequado, né? Que, de preferência, tenha uma boa acústica, que não tenha ninguém para interromper, mas às vezes acontece, né? Principalmente quando tem animal de estimação, né? Então, é gato, cachorro, passando, eles não tem problema deles ouvir, porque eles não vão contar para ninguém, né? Sim. E a mesma coisa acontece comigo, né? Eu tenho que ter todo um critério e todo um aparato, assim, de instrumentos para garantir o que é o fundamental dentro do nosso trabalho, que é o sigilo, né? Sim. Eu até uso o termo com os pacientes, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. E a pessoa se solta mais também no online? Também nesse... Assim, na minha experiência, eu percebi que sim. Para minha experiência, né, profissional, foi muito boa. Eu me surpreendi até com esses atendimentos online. Como que uma pessoa, ela chega assim, não, eu tenho que procurar uma psicóloga? A que momento que a pessoa chega a esse ponto dela ter esse entendimento? Então, Marcos, nós temos, não sei se você já ouviu a expressão psicossomático. Já ouviu essa expressão? Não tô as pessoas tinham o hábito de utilizar assim, eu tô com tenho um problema de pele, eu tô com uma enxaqueca, eu tô com qualquer coisa relacionada ao corpo é psicossomático, que era o entendimento que se tinha, o emocional afeta. Hoje esse termo não é mais utilizado. Né? Hoje a gente não tem mais a necessidade de usar esse termo, porque, né, a psicologia ela é uma ciência. E como ciência, ela evolui conforme a ciência vai evoluindo também. Então, hoje a gente não divide mais isso, né? Porque a gente sabe que a nível de neurofuncionamento cerebral, é tudo processo químico. Então, se eu tiver um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, ele vai gerar em mim, sim, efeitos físicos que precisam ser olhados, né? Não à toa, eu recebo diversos encaminhamentos de pessoas que tiveram relatos de várias passagens pelo hospital que chegavam lá simulando um ataque cardíaco. E faz todos os exames, averigua tudo, né? E, na verdade, era uma crise de ansiedade, né? E assim como qualquer outra doença física, como uma hipertensão, uma diabetes, o cérebro, né, também como um órgão, também vai matar, se você não cuidar, né? Não à toa as pessoas acabam cometendo suicídio por um sofrimento emocional muito intenso, né? E que não tratado adequadamente. Então, geralmente é indicado, é alguém que diz, não, você tem que procurar uma profissional. Há uns 10 anos atrás, nós tínhamos era mais forte essa coisa da indicação. Hoje, já é mais espontâneo. A pessoa não precisa ter uma indicação necessariamente, né? Sim. Basta que ela tenha um entendimento acerca das suas emoções e perceba que os seus comportamentos, as suas emoções, estão afetando diretamente, né, ou indiretamente, se tornando disfuncional, é o termo que a gente utiliza, a sua vida como um todo. Algum exemplo que você poderia destacar, assim, as pessoas que estão nos acompanhando agora, que ela possa dizer, não, eu preciso realmente procurar ajuda? Então, eu gosto de utilizar uma fala com os pacientes da seguinte forma. Toda emoção é uma informação. Então, veja, se você está com sono,
significa que o seu cérebro está mandando uma informação que é para você dormir. Se você está com fome, é para você comer. Se você está cansado, é para você descansar. Se você tem uma dor, você procura um auxílio médico, correto? E veja que isso é muito automático pra gente, né? Não, eu tenho, né? Ou daqui a pouco, tenho que fazer a raiz do cabelo, aquilo que a gente está vendo, sim, né? Ou sentindo. Mas, o que a gente não percebe é que, quando a gente fala das emoções, a gente sente raiva, a gente sente tristeza e a gente sente ansiedade. É tudo processo químico, fisiológico, faz parte da nossa fisiologia. Só que nós temos uma construção histórica, né, e cultural de que as emoções devem ser camufladas. Então, é o famoso engole o choro, né? Então, a gente escuta muito, assim, pessoas de mais idade, porque apanhei e não morri. Bem, não morreu, mas pode ter se tornado um adulto intolerante, irritado com facilidade, uma pessoa com tendência a mania de limpeza, né? Compulsão alimentar, compras, sexo, o que for, né? Então, quando a gente sente algo, então se a pessoa pensa em procurar um psicólogo, deveria, né, pelo menos, né, ser a partir do momento em que eu percebo que as minhas emoções estão interferindo diretamente no meu dia a dia, me incomodando, como se eu tivesse uma unha encravada, como se eu tivesse uma dor, como se eu tivesse algo me incomodando. Na atualidade, quais as maiores demandas da Alessandra Cagnetti? Ansiedade, transtornos de ansiedade. Por que tem tanto? Vários fatores, né? Todos os transtornos, eles são multifatoriais. O que a gente fala de multifatorial? A gente tem, se a gente fosse fazer uma pizza de estatística, a gente não conseguiria dizer assim, é 10% ambiental, é 20% genético, é orgânico, né? Enfim, né? Mas a gente sabe que a maior parte do que influencia, né, as nossas emoções, os nossos comportamentos, está relacionado ao nosso contexto de construção enquanto sujeito, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho vivenciei uma infância ou uma adolescência, enfim, até eu me tornar adulto, num ambiente mais rígido, mais de cobrança, mais de autocrítica. Eu tenho uma tendência, se eu não olhar para isso, a também desenvolver esse senso de crítica, esse senso de inferioridade, enfim. Mas veja que isso não é causa e efeito, né? Assim como, por exemplo, porque a gente tem que entender que fator genético é diferente do fator hereditário. Não é causa e efeito dentro de ciência. Eu tive um pai alcoólatra, logo eu serei alcoólatra também. Não é causa e efeito. Dependem dos fatores. É como fazer um bolo, quando a gente fala em multifatorial. Eu não faço bolo com ovo. Eu tenho que ter mais ingredientes. Então, o desenvolver desses transtornos se dá através dos multifatores, né? Que às vezes a gente não percebe. Hoje a gente tem uma pesquisa mais recente dentro da ciência, que a gente já sabe, já pode afirmar, né? Que uma pessoa que desenvolve o transtorno depressivo maior, que é o nome da depressão, foi uma pessoa que durante muitos anos sofreu de muita ansiedade, né? Então, a longo prazo, quando a gente suprime as emoções, que é, né, engole o choro, digamos assim, eu tenho uma prevalência muito significativa de desenvolver transtornos mentais. E eu não sei se vocês falam consulta ou sessões. Sessão. Sessão. Uhum. Geralmente é uma ou mais, ou tem pessoas que são por qual período? É muito subjetivo, né? Uhum. Então, o que significa subjetivo? Vai de pessoa para pessoa. Porque o que acontece? A gente tem hoje, quais são os 2 profissionais que são habilitados, capacitados para fazer diagnóstico e tratamento de transtorno mental? Médico, psiquiatra e psicólogo, ponto, né? Então, quando a gente vai falar em transtorno mental, hoje, padrão ouro de tratamento é medicação e terapia. Eu gosto de fazer o coraçãozinho. Não é nenhum nem outro. Por quê? Porque a medicação,
ela age diretamente no sistema nervoso central, vai fazer ali a função de regular esses hormônios do bem-estar, né? Que nem, por exemplo, nós temos, a indústria farmacêutica trata 3 hormônios, né? Que é a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Então, serotonina, hormônio do bem-estar, noradrenalina da ansiedade. Existem medicações que vão agir diretamente na serotonina, outros na noradrenalina, e tem o grupo dos duais, que a gente fala, que vão agir nos dois, né? Nós, enquanto psicólogos, não podemos prescrever, porque nós não somos médico. O médico, o psiquiatra, sim. Porém, a nossa base de estudo, de formação, tem o que a gente chama de psicofarmacologia. Então, a gente aprende na nossa base, e vai se aprimorando, né? Sobre os efeitos das medicações no cérebro. Até para entender, né? Porque existem medicações que podem causar alucinação, sintomas, né? Que podem ser próprios do início do tratamento e que podem ser confundidos, às vezes, com sintomas de determinados transtornos, que não necessariamente sejam, né? Então, são muitas camadas, percebe? São muitas coisas que a gente precisa entender dentro dessa dinâmica da saúde mental. Mas a Alessandra ajuda a mudar a vida de todos que você... Sim. A ideia é essa, né? Então, é a tal da história. Então, a medicação faz aquele efeito que eu te expliquei e o psicólogo vai trabalhar a questão do comportamento, porque o remédio, a medicação, não ensina comportamento. Então, quando a gente vai falar em sessões, depende por quê, né? Até quem me conhece assim mais próximo diz, para a Alessandra tudo depende. Sim, depende, porque há pessoas, inicialmente os atendimentos costumam ser semanais, né? Porque como eu não posso prescrever, o remédio, digamos assim, o tratamento consiste em uma vez na semana, de 50 minutos a 1 hora, eu estou na frente do profissional, né? E eu vou ter as minhas habilidades e os meus instrumentos, técnicas, enfim, de como acessar, né, a queixa, aquilo que está afligindo emocionalmente o meu paciente. E aí ele vai vir toda semana, né? Então, o tratamento dele é o falar sobre isso. Né? Externar aquilo que ele está sentindo, aquilo que está incômodo, enfim, na vida dele a nível de saúde mental. Então, por isso que não tem como saber, sim, né? Tem idade, assim, dos pacientes? A maioria dos meus pacientes, o público é adulto, né? É adulto. E quando eu atendo criança e adolescente, ainda assim, nunca é isoladamente, né? Porque, veja, aquela criança e aquele adolescente ainda estão dentro de um contexto de referências, né? Dos pais responsáveis, enfim. Então, escola, né? Então, tem muitos fatores que influenciam. Então, eu acabo fazendo, dependendo de cada caso, porque cada caso é um caso, às vezes até intervindo com os pais, porque às vezes eles precisam desse suporte comportamental, principalmente quando... a metodologia é geralmente assim, quanto menor a criança, maior é a intervenção com quem cuida diretamente dela, quanto maior, menor, né? Então, se quando é adolescente, né, 13, 14, 15, já não tem tanto contato com os responsáveis, porque ele já está tendo mais autonomia, já está tendo mais cognição e condições de entender a logística do processo para a mudança do comportamento. Já a criança pequena nem sempre consegue. Então, quem vai ser determinante e auxiliar muito nesse processo são os pais. Os maiores desafios da atualidade na sua profissão? O excesso de informação, né? O excesso de informação. Porque, veja, a gente está num contexto, né? Às vezes as pessoas dizem assim, esses adolescentes de hoje são tudo geração Z, mimimi, não sei o quê. Eu tenho uma filha adolescente, né? Ela faz 17 anos esse ano. E eu quebrei muitos paradigmas de como eu fui educada, né? Então, eu não consigo ver uma geração mimizenta, porque não, né? Não, muito pelo contrário. Eles estão tendo mais informação, porque tudo tem o seu ônus e o seu bônus, né? E essas informações acabam auxiliando com que eles se percebam mais,
né? Porque hoje a gente tem profissionais que trabalham na escola falando sobre as emoções e tal. Então, acaba, né? Porque eles dizem, não, mas agora tudo é ansiedade. Não é bem assim. Porque lá atrás existia, mas não tinha como, não era dado nome para as coisas e não tinha instrumento para a gente detectar. Sim. Eu tenho frequentemente nos atendimentos pessoas das suas faixas etárias de 50, 60 anos, 40, que relatam, assim, sofrimentos absurdos quando criança, mas que não tinham com quem contar. Eu passei muito medo, eu chorava muito, e quando eu chorava eu apanhava, porque, né, não podia sentir aquilo, porque era fraco, enfim. Então, sempre existiu. Mas, lá atrás, né, há muitos anos atrás, nós não tínhamos tantos profissionais e tanto conhecimento acerca das emoções, de como regular, né? Porque quando a gente for pensar, o que o psicólogo faz? Ele auxilia você a regular as suas emoções, consequentemente, o meu comportamento e se tornar mais funcional. Mas hoje, no seu entendimento, as redes sociais, ela prejudica mais ou ajuda? Como eu te disse, o ônus e o bônus, né? A gente tem que saber, tudo na vida é uma questão de saber utilizar, né? A gente tem que ter um entendimento de que quando se trata de criança, a gente já sabe, os estudos já mostram, né? Que a gente tem que, quanto menos tela, melhor. Para nós também, enquanto adultos. Só que nós, adultos, temos ainda uma capacidade maior de perceber isso, né? Não de maneira geral, né? Mas, teoricamente, teríamos mais capacidade de perceber do que a criança. Então, às vezes, mas ele fica muito tempo na tela. Mas quem que dá a tela para ele? Quem que regula? Mas aí se eu tirar e tal, né? Então, acaba sendo um pouco mais fácil deixar na tela, porque hoje também a gente tem um contexto, não tem como a gente... por isso que não faz sentido nós compararmos a geração de hoje com a geração antiga, né? De 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, porque naquela época não tinha isso, né? E hoje tem. A gente não tem como não viver com isso. Tá ali, tem que saber lidar, né? Então, não dá pra gente comparar, porque são realidades totalmente distintas. E pensando nesse excesso, a gente também tem que perceber até que ponto, né? Porque lá atrás, antigamente, muitos anos atrás, as mulheres, na sua grande maioria, não trabalhavam fora. Então, elas acabavam ficando mais sobre os cuidados da casa e da criação dos filhos, que hoje não se tem mais muito isso. Hoje é uma minoria que pode se dar ao luxo, né, digamos assim, ou poder ter a oportunidade de estar pelo menos na primeira infância, que é até os 3 anos de idade, né, que a gente fala. Então, deu ali 4, 5, 6 meses da licença maternidade, volta a trabalhar. A criança vai para onde? Para o CI, para a creche. Então, lá ela aprendia a socializar, ela aprendia, né? Então, hoje é isso que temos. Então, não dá para, né? É a realidade. Então, claro, isso traz alguns reflexos, né? Alguns sintomas, digamos assim, consequências, sim, traz. Mas a gente também tem que entender que, ao mesmo tempo que tem esse excesso, se saber utilizar e saber entender, né, como limitar, né, não deixar se tornar um excesso, também a gente tem várias... vantagens, né? Sim. Que o conhecimento é uma coisa que é fantástica, né? Porque imagina que o quão satisfatório é para uma pessoa, para uma mulher, para a autonomia dela e até para a família em si. Porque se o homem está lá ganhando, exemplo, 2.000 e a mulher pode ganhar os mesmos 2.000 ou 1.000, olha, a renda deles vai ser 3. Então, olha o quão fantástico é tu poder ter uma instituição. E hoje a gente tem ofertado no público, né, em grande escala e mesmo privado, mas olha a oportunidade que você tem de poder deixar o seu filho numa instituição, poder ir trabalhar tranquila, sabendo que teu filho está lá em segurança, né? Sendo cuidado, sendo alimentado, depois pode voltar, né? Pegar, ir para casa. Então, isso também é bacana, né? Não é então de todo ruim, se a gente for pensar, né? Sim. Então, existe o ônus e o bônus. Não dá para mim dizer exatamente, isso é horrível, é pior como era há tempos atrás. Não, a gente tem que entender o contexto. Tá aí, é realidade. Não tem como a gente, porque essas porcarias de celular... Ele tá ali, ele não é porcaria, se a gente souber utilizar. Muito Sim. Pelo contrário, veja bem, você tem o conhecimento nas tuas mãos. Só que, claro, né, Marcos, com isso veio uma outra questão relacionada à educação dos filhos. Que aí você passa a ter que cuidar mais. Sim. Porque, como na nossa época, eu tenho 47 anos, então na nossa época, né, perguntar por que não? Não e pronto. Tá bom. Onde é que tu ia pesquisar? Se hoje uma criança pede
alguma coisa né, para suas referências, pai, mãe ou quem cuida, enfim. Mas por que não? Ah, não sei. Vamos pedir para o Google. A criança está lá e acessa. E muitas vezes vai acessar coisas que não são. E até auxilia os pais. Exato, exatamente, né? Então, a gente está numa geração Sim. que a gente precisa entender que a gente pode sim aprender muito com os filhos e não criar aquela ideia de que a gente é autoridade. Eu sempre falo, né? A autoridade é a polícia e ainda assim ela vai ter limites para chegar dentro do teu espaço. Então, quem cuida, pai, mãe, tem que ser referência para o filho. Só que, claro, dá muito mais trabalho. Bater e botar um castigo Sim. é mais rápido. Antes da gente finalizar, Alessandra Cagnetti, eu queria até te fazer uma pergunta. Nos dias atuais, o tema sexo ainda gera bastante polêmica? Nossa, curiosidade. Falou em sexo, plim! Tanto é que isso também é pesquisa, né? A gente tem hoje aí um número bem expressivo, estatisticamente falando, de que a partir dos 13 anos, a maioria dos adolescentes já acessa pornografia. E a procura é muito para atendimento nessa área? É que assim, vamos pensar assim, a sexóloga sendo uma especialidade né, qualquer profissional da área da saúde, né, Sim. tanto que na minha graduação, na época que eu fiz a minha especialização, ela era exclusiva para médicos e psicólogos, né, mas existem outras especializações em sexologia que podem ser para outros profissionais. Então, a gente tem fisioterapeuta que pode se utilizar, a gente tem aí a famosa, que é conhecida nas redes sociais, a Kátia Damasceno, né, que é uma fisioterapeuta que é sexóloga, então ela também fala muito desse tema. Mas eu, enquanto psicóloga e sexóloga, né, que nós temos aí a Ana Canosa, a Laura Miller, a famosa do Altas Horas do Serginho Groisman, não tinha? A Laura Miller, que ela ia lá e respondia perguntas, ela é psicóloga e sexóloga, né? Então, cada um, porque aí tem os braços das especialidades. Então, tem aquele sexólogo, aquela sexóloga que vai tratar mais da questão do prazer sexual. Porque quando a gente fala em sexologia aplicada, a gente vai entender a diferença entre sexo e sexualidade. A gente vai trabalhar, a sexologia aplicada abrange todo esse contexto. Então, ele está direcionado, então tu vai ensinar a gente a transar. Não, não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. A gente só vai auxiliar nas questões relacionadas à sua sexualidade, disfunções sexuais, né? Então, por isso que a gente tinha eu tive ginecologistas, urologistas que fizeram essa especialização. Por quê? Porque normalmente as pessoas que procuram um urologista, um ginecologista, enfim, vão querer tratar a causa orgânica da disfunção sexual. E o que é uma disfunção sexual? É toda e qualquer situação, circunstância, enfim, que impeça você de ter uma relação sexual plena e satisfatória. Então, existem várias, né? Só que a gente sabe também que mais de 80% das disfunções sexuais são de fundo emocional. E geralmente é mais mulheres ou homens? Na minha prática clínica, homens. Homens? Homens. Olha só. Homens, aham. Porque justamente foi uma que eu sempre... eu fiz a especialização da sexualidade... Acho que faz uns 5 anos que eu fiz a especialização, mas eu sempre trabalhei nessa área. Por quê? Porque muitos dos profissionais colegas não se sentiam muito confortáveis ou iam para outras especialidades. E como eu, trabalhando tanto tempo na área médica, ginecologia, ultrassonografia, então fazia ultrassom de testículos, fazia ultrassom de mama e transvaginal. Então, assim, sempre trabalhei com essa coisa de ver corpos e isso nunca foi uma coisa que me incomodou. Isso foi uma coisa... Tanto que eu lembro de relatos de pacientes, assim, mulheres, que às vezes sentiam vergonha de alguma parte do corpo e elas chegavam a dizer ali no exame... porque o Dr. Paulo sempre que ele ia fazer um exame ginecológico, um exame, né, sempre eu estive junto acompanhando, porque ele tinha esse entendimento para dar mais segurança para a pessoa. E elas relatavam, assim, muitas pacientes ao longo dos 13 anos que eu trabalhei com ele,
elas diziam, eu tenho vergonha de mostrar meu corpo, meu seio para o meu marido, mas não tenho para a Alessandra, né? Então, eu me sentia à vontade nesse âmbito, assim, né? Então, também foi um dos fatores que me impulsionou a me especializar e estudar também, além, né, da psicologia, dentro dessa área do conhecimento. Nesses anos de sua carreira, né, o que mais marca para você? O que marca para mim é quando eu consigo perceber em cada história que eu ganho, que a pessoa me dá a honra de ouvir sobre a vida dela, as pequenas evoluções. Quando ela diz para mim assim, olha, eu pensei muito no que tu me falou na semana passada, coloquei em prática e não é que funcionou. Então, assim, isso é uma coisa que é o que mais me deixa satisfeita dentro da minha área. Às vezes as pessoas dizem assim, ai meu Deus, mas eu não queria ser psicóloga, vou ficar ouvindo o problema. Bem, eu tenho certeza de que eu escolhi a área certa, porque é a mesma coisa se eu fosse médico e não gostasse de sangue. Não, e eu não entendo como um problema. Eu não entendo se as pessoas vêm me falar de problema. Não. Eu entendo que elas trazem um sofrimento emocional em que eu, com a minha formação, com o meu conhecimento, tento fazer de um tudo para amenizar aquele sofrimento. E isso é muito gratificante. Falando agora da Clínica Aguiar Saúde Integrada, como é que você pode falar de toda a estrutura? Como é que é essa estrutura? Todo o atendimento agora também, né? Que houve uma modificação bastante grande. Sim. Não, foi um presente, assim, né? Foi o ano passado, eu estava fazendo, aqui em Salete, prestando serviços aqui. E aí, acabei conversando com a doutora Carolina, né? E aí ela disse, não tem interesse de atender aqui e tal. Aí o Guilherme me procurou. E aí eu fui lá, conheci o espaço, a gente conversou e desde então, assim, eu faço parte da equipe. Mas é um espaço maravilhoso, né? Um espaço que, para nível da nossa região aqui, eu, Taió, Salete, assim, não tenho conhecimento de ter um espaço, assim, com tantos profissionais, Sim. né? Uma equipe muito legal, né? Então, a gente já teve oportunidades de estar ali junto no final do ano numa confraternização com os profissionais que estavam até então. Aí, depois vieram novos, já tivemos um outro momento. Então, assim, a equipe é muito, muito bacana. São a Morgana, o Júlio, a Carolina, a Daniele, são profissionais excelentes. Nossa, foi uma honra conhecer e poder estar conhecendo, convivendo com eles. Guilherme super competente. E a equipe é muito boa, né? São profissionais excelentes. Sim. Espero que cada um deles venha aqui para poder falar um pouquinho da sua, né? Porque realmente saúde Sim. é o que eu falo. Eu fiz até um vídeo, né, na clínica sobre isso, assim, né? Que a gente tem que entender que, né, saúde mental, física, enfim, é tudo integrado. Então, a gente tem uma equipe de profissionais completamente integrados para atender de maneira satisfatória, com excelência, a população de Salete e região. Como você vê a Alessandra Cagnetti daqui 15 anos? Olha, eu espero que daqui 15 anos eu esteja muito bem ainda, muito ativa, atendendo e auxiliando as pessoas a melhorar e, né, amenizar o sofrimento emocional. Alessandra Cagnetti, muito obrigado, né, por compartilhar toda essa sua experiência com a gente e o espaço para a sua mensagem final. Eu que agradeço imensamente, né, o convite, Marcos. E eu gostaria de deixar um recado para o pessoal que está ouvindo a gente, que saúde mental é imprescindível. Então, se você tem algum tipo de sofrimento emocional, né, que possa estar gerando alguma dificuldade, olhe para isso. Né? Assim como você olha para uma dor de barriga, para uma virose, enfim, para uma unha encravada, às vezes você bota lá o calçado, tá doendo e tal, né? Daí vai lá na podóloga, né? Vai lá na nossa podóloga, na Cris. E a mesma coisa para a saúde mental, né? Porque pode matar, pode incomodar, pode trazer grandes prejuízos, tanto quanto qualquer outra condição do nosso corpo. Muito obrigado. Com a gente hoje, Alessandra Cagnetti, psicóloga e sexóloga, aqui em mais um podcast na Técnica Muriel Canaã.